Olá, o meu nome é Pedro Caldeira, bem-vindos mais uma vez a um perfeito cavalheiro do canal Lifestyle em Português. Como vocês sabem, eu costumo falar mais de etiqueta e de protocolo. Hoje vou-vos falar de alguma coisa um bocadinho mais delicada e um bocadinho triste, por assim dizer. Aliás, é mesmo muito triste, que nos afeta a praticamente todos, que são as separações familiares e o divórcio. E que dentro do divórcio também existe muitas maneiras de lidar com as situações de uma maneira educada. E portanto eu vou aproveitar este programa para vos dar alguns conselhos daquilo que eu pelo menos acredito que seja o correto fazer. O momento é complicado para todos, muitas pessoas têm que estar em confinamento, fartam-se uma das outras, há uma data de pessoas com uma crise económica enorme. Eu tenho quase a certeza que vem ainda uma crise muito maior, mas isso são coisas da opinião pessoal. Anyway, os divórcios são imensos, acho que vão crescer também muito, pelo que eu vejo nas notícias e pelas estatísticas, e as pessoas tendem muito em pensar no momento, a curto prazo. Eu vou-vos dar um conselho como vosso amigo e como vosso conselheiro, pelo menos nas coisas de etiqueta. Quando toca a estas coisas das separações e dos divórcios, cada casal sabe de si, como é óbvio, mas eu acho que era muito importante pensarmos sempre nos filhos antes do nosso parceiro. O que acontece é que sempre que uma pessoa se separa ou depois acaba até por se divorciar, toda essa transição, quem vai sofrer sempre são as pessoas que não se conseguem proteger a si mesmas, que são normalmente os filhos, ou até as pessoas de idade que vivam connosco. Por exemplo, uma sogra que vive connosco, muitas vezes ela também se vê aflita e de ver a filha, por exemplo, discutir com o marido, por exemplo. Portanto, é difícil para todos. Muitas vezes é mais difícil para os filhos do que para o casal. E a coisa mais importante, muito mais importante do que usar um blazer assim ou assado, ou usar a camisa de uma maneira ou de outra, é mantermos sempre fiéis aos nossos princípios e respeitarmos uns aos outros. Se você, por acaso, estiver a pensar em divorciar-se ou em separar-se, pensem sempre nos vossos filhos, primeiro de tudo. Eu digo-vos para vocês manterem sempre o máximo que puderem de educação e de descrição. Os ingleses nisso são perfeitos. São perfeitos, não é isso que eu queria dizer que eram perfeitos, mas que têm muito cuidado com expor os sentimentos para fora ou em público. Se você está apaixonado ou se fez um negócio ótimo e está contente e quer comemorar com os amigos, ótimo. Agora, tragédias ou desgostos fica de muito mau tom e é muito grave nós espalharmos a toda a gente, a todos os familiares, a todos os amigos. Se você está a viver uma situação complicada, amorosa, tente guardar isso o máximo possível. E caso não consiga, tentem ao máximo manter o respeito pela vossa outra metade. Então, cada casal tem os seus problemas ou o seu drama. Eu não me vou meter nisso, nem vos vou estar a dar conselhos, porque eu também, infelizmente, não sou um perito em amores. Tenho uma vida ótima, amorosa, mas não sou psicólogo, nem perito, nem padre. Mas vou-vos dizer aquilo que vocês podem fazer para evitar sofrimento alheio e também para manter um bocadinho o nível da coisa. Se vocês tiverem filhos, não discutam à frente dos filhos. É traumatizante para os miúdos ouvirem as discussões dos pais. Os miúdos não é suposto uma criança ver o pai a discutir com a mãe ou a mãe a discutir com o pai. Não é suposto. Eu percebo que seja muito difícil, principalmente dados os tempos que nós estamos a passar hoje em dia. Pode ser muito difícil, mas nós temos que nos controlar ao máximo para não discutir à frente dos filhos. Eu também percebo que nós precisamos de desabafar sobre o que está a passar na nossa casa. O meu conselho é que vocês escolham um ou dois amigos, no máximo, para vocês poderem desabafar das vossas penas e das vossas lamúrias em casa. Não mais pessoas. Porque acontece? Se vocês falarem das vossas penas de casa, se falarem a todas as pessoas, depois a probabilidade de você voltar para o seu parceiro é enorme, porque muitas vezes nós estamos de coração quente e a coisa não corre bem e pensamos que não há futuro, mas depois há futuro. E o que é que acontece? É que muitas vezes fazemos as pazes e depois, como nós estivemos a falar com os nossos amigos mal sobre o nosso parceiro,
Quando as coisas estiverem bem, eles vão estar sempre, ai, que pena, que horror, vocês estiveram muito mal. Porque acontece que o ser humano fala sempre das coisas más, mas não fala das coisas boas. Portanto, evitem ao máximo falar a todas as pessoas do que vos está a acontecer, até por bem dos vossos filhos, porque muitas vezes os filhos são filhos também de amigos, são filhos de amigos vossos. Os pais, sem querer, falam disso ao jantar e a criança ouve, não tem por que ouvir isso. Portanto, mantenham um mínimo de nível. Eu, graças a Deus, eu sou filho de um casal que é casado há 50 anos. Exato, 50 anos. E tive o privilégio de ver um casal fantástico, com um amor inacreditável um pelo outro. O meu pai e a minha mãe são dois, um pelo outro. Tem-me a mim e a minha irmã. Eu já assisti a algumas discussões, não sei se foi grave ou não, lembro-me deles terem discutido, mas nunca vi uma luta lá em casa, nunca ouvi. E principalmente o que eu nunca ouvi foi, por exemplo, eu estar a almoçar com o meu pai e o meu pai falar mal da minha mãe, ou vice-versa. Do meu ponto de vista, parece-me uma falta de educação enorme, uma falta de princípio. Nós estarmos a dizer ao nosso filho o que é que o pai fez ou deixou de fazer. Evitem isso ao máximo. Principalmente, que é humano, mas é tão feio quando uma das partes falha, por exemplo, com a pensão de alimentos. Nós dizermos ao filho que o pai, por exemplo, não manda a pensão de alimentos. Não falem disso, a criança não tem por que saber disso. Se o marido ou a mulher fez isso, de certeza que não foi por escolha, foi porque ou não tem possibilidades económicas, ou está desequilibrado, mas não foi por mal. E o que é que acontece? Quando nós estivermos a dizer isto a uma criança, a criança vai ouvir e vai ficar com uma ideia errada do pai ou da mãe. Portanto, os filhos nunca têm culpa do que os pais possam passar. Até porque tudo aquilo que vocês disseram aos vossos filhos, em princípio eles vão dizer aos colegas deles e vai ser uma vergonha para eles. Portanto, eu, do meu ponto de vista, eu acho que vocês devem evitar ao máximo falar de sabores ou de desgraças dentro de casa. Então, agora também vou-vos falar de quem é amigo de um casal que se está a separar. É uma situação muito ingrata, porque nós podemos, imagina, nós conhecemos o Joaquim e a Joana. Conhecemos o Joaquim há 30 anos, mas acabamos por ser amigos também da Joana, que eles já são casados há 30 anos. E, portanto, como é óbvio, nós mantemos um bocadinho mais de amizade pela pessoa que nós conhecemos desde um princípio. Normalmente isso acontece. E então é muito difícil para o amigo ser justo quando sabe que um casal se está a separar. Mas isto é que está aqui um pequeno segredo. É que o amigo não tem nada que ser justo. O amigo tem que ser um bom ouvinte. O amigo não tem que escolher partidos. O amigo não tem que ser por parte da mulher ou do marido, a não ser que sejam situações extremas, como violência verbal ou física, principalmente física. Então aí sim a coisa já muda de assunto. Isso até é uma coisa legal. Mas se for uma coisa amorosa, não é a nossa obrigação tomar o partido. A nossa obrigação é apoiar aos dois. E a obrigação do casal também que se está a separar, que isso é uma coisa muito, muito feia de se fazer, para além de mal educado, é pedir ao amigo que tome partido. O amigo não tem que tomar partido. O amigo passou a ser amigo de uma família, de um agregado familiar, não de uma pessoa. Portanto, evitem ao máximo porem os vossos amigos em situações incómodas. Evitem ao máximo perderem a cabeça, respirem fundo várias vezes, bebam um copo de água, vão dormir para a casa dos vossos pais, vão dormir para um hotel se for preciso, acalmem-se, não deixem os vossos nervos conseguirem o melhor de vocês, porque através da violência ou da ansiedade nada se resolve e só fica tudo muito pior e aí não há educação que valha a ninguém. As pessoas, quando perdem a cabeça, passamos a ser animais e isso tem que ser evitado ao máximo, e principalmente se vocês tiverem filhos. Não levem mal esta minha opinião, isto não tem nada a ver com o meu programa de etiqueta de fatos ou de como estar à mesa, mas é uma coisa um bocadinho mais pessoal, que infelizmente eu tenho sentido, que vejo uma data de amigos meus que estão a passar por esta fase, e achei boa ideia partilhar isto com vocês e até vos dar um bocadinho de força e acreditar sempre no amor e no carinho e na amizade e na união familiar. Mando-vos um beijinho muito, muito grande e um abraço a todos. Obrigado mais uma vez por terem visto o Perfeito Cavalheiro do canal Lifestyle em Português.